Olá, meus queridos, professor Wagner Bertolini, nós vamos dar continuidade ao estudo das parafilias. Agora nós vamos ver um tipo de parafilia que é chamado, associem, prefixo crono, de cronômetro, que você marca o tempo. Então, inversão é quando você tem os opostos, os extremos de idade, ou grande diferença de idade. Não precisa ter nada tão específico assim. Agora nós vamos ver um termo muito parecido. Então eu peço que você leia com atenção o nome da parafilia. Por quê? Para você não se deixarem, se levar pelo erro. Cronotempo. Olha um prefixo parecido. Cromo. O que é cromo? É cor. Automaticamente você já matou o que é uma outra parafilia. Eu nem coloquei o slide ainda. Cromo, inversão. Inversão. Extremos. Inverte. Tops, né? Diferenças para a idade. Aqui, cromo, inversão. O que é cromo? Cromo é cor. Sem nenhum tipo de preconceito, por favor. Tá bom? Quem é do Nordeste, por exemplo, já fui muitas vezes a Porto Seguro. Muitas vezes. Eu ia com os meus alunos na semana do saco cheio, quando eu dava aula no prédio vestibular, lá no cursinho e tal. O pessoal do terceirão ia, convidava um professor para ir, eu ia junto. Era comum pra gente ver lá em Porto Seguro, por exemplo, no Nordeste, isso é muito comum no Nordeste. Não é preconceito, tá? É só um fato que eu observo. Mas também acontece aqui no Sudeste. Então isso não é nenhum tipo de regionalização. Mas a gente achava assim interessante. Você via, por exemplo, aquelas holandesas, aquelas loiras, né? Polonesas, francesas, italianas. Elas vinham para Porto Seguro e ela não queria saber da gente rato branco não, cara. Queria saber, sabe de quem? Do negão, né? O negão nada de braçada lá no Nordeste. Por quê? Pelo simples fato de você, por exemplo, na Polônia, na Europa de uma maneira geral, né? Principalmente nesses países, Alemanha, países que não têm uma miscigenação tão grande como é do Brasil, você tem basicamente um tipo de etnia definido. Então, Alemanha, Polônia, Holanda, você pode ter negros na população, e tem, só que eles são normalmente de ex-colônias. Vamos pegar a linhagem típica do país, são loiros. Rússia, japoneses, você não tem negros praticamente. E aí a pessoa vem para o Brasil, ou qualquer outro lugar do mundo, mas vamos falar do exemplo que eu dei aqui para Porto Seguro, e aí chega em Porto Seguro, elas querem ficar com os negões, vamos falar assim, né? O cara de uma cor bem diferente. Então cansei de ver isso aí. Como eu cansei também de ver os homens, por exemplo, franceses, italianos tal, com as mulatas. Por quê? Para eles é uma beleza. Esse tom de pele é uma beleza. Moçada, eu estou falando isso sem nenhum tipo de preconceito. A minha filha é uma linda de uma mulata. Sexta-feira ela participou aqui, uma morena linda. Então eu não tenho esse tipo de preconceito. Tá certo? E aí, muita gente fala assim, a loira gosta do negão. Né? Frases populares. Eu estou usando essa frase e mais uma vez eu reforço. Não tem o viés de falar que negro é isso ou negro é aquilo. Loiro é isso, loira é aquilo. Tá certo? É para dizer que tem aquela inversão, aquele gosto. De repente, pode ser que naquela oportunidade a pessoa queira se relacionar com alguém com uma pele muito diferente. Por quê? Porque no país dele, às vezes, ele não tem essa oportunidade de ter esse relacionamento. Lembrando que a única coisa que muda as pessoas, independente do país, é a quantidade de melanócitos e de melanina. Porque tirando o tegumento, tirando pele, a epiderme, todo mundo tem a mesma cor por dentro. Então é uma idiotice
essa parte de preconceito racial. Para todos os tipos de preconceitos raciais. Então a cromoinversão seria a propensão erótica de certos indivíduos por outros de cor. Cor diferente, ó. Cor diferente. Então cor é cromo, cor é cromo, tá certo? Agora, é um distúrbio quando ele tem essa propensão erótica grave, que pode ser obsessiva e até compulsivo. Obsessão e compulsão já entram em desvios psicológicos, que a gente estuda na medicina legal, na psicopatologia forense. Etno-inversão. Ficou tranquilo, né? Etno é etnia. Então você tem o cara que tem prazer ou erotismo ou uma excitação maior por pessoas de outra etnia. Então eu conheço uma moça, por exemplo, que desde que eu a conheço, desde lá da minha juventude, ela sempre se relacionou com japoneses. Somente com japoneses. Eu não lembro dela ter namorado alguém que não fosse japonês. Questão de gosto. Tá certo? Questão de gosto. Ah, ele é doente? Ela tem alguma psicopatologia? Não, é questão de gosto. Então a etnoinversão é uma variante, né, da anterior, da cromo, sendo a manifestação erótica por pessoa de raças diferentes. Percebam a diferença. Percebam a diferença. A cromo é a cor da pele diferente, que pode até ser decorrente da diferença de etnias. A etnoinversão já é relacionada às etnias diferentes. Tá certo? Caucasoide com negroide ou com asiáticos. Tá certo? Não misturem, que são coisas bem parecidas, mas que são diferentes. Riparofilia. Riparo. Filia você já sabe. É afinidade, né? Vontade de, gostar de. Filia. E ríparo. Ríparo, cara. Eu vi um dia um cara comentar assim comigo, uma pessoa comentar assim: ah, então é hippie, né? Hippie. Ríparo. Não tem nada a ver com hippie. Mas dentro do erro dele, aqui como um bizu para vocês. É um bizu, hein? Por favor, também não é nenhum tipo de preconceito. Muita gente fala assim: ah, o hippie não toma banho. O hippie não toma banho. Não é verdade. Mas boa parte de quem é hippie, tive, por exemplo, lá em Pernambuco, em Recife, ali tem a pracinha, o pessoal fica vendendo os produtos deles, artesanais. Eles são moradores, normalmente, muitos deles moram em condições precárias. Então, às vezes, tem até a dificuldade mesmo de asseio. Mas independente se é... Por exemplo, nós temos, você quer um exemplo maior? Quais são os melhores perfumes que existem no mundo? Perfume francês. E eu já vi vários comentários dizendo que justamente na França, por quê? Porque o pessoal lá não gosta de agredir a água. É o cascão da Europa. O cara não gosta de tomar banho. No Brasil, se eu perguntar para vocês, quantos banhos você costuma tomar por semana? Ô professor, tá me chamando de porco? Eu tomo pelo menos 7 banhos por semana, pelo menos um por dia. Tem gente que toma 2 banhos por dia. Tem gente que toma pelo menos um banho por dia. Agora tem gente que não toma banho, um banho por semana. Então, ríparo é a pessoa com falta de asseio. Tá certo? Muitas vezes, pessoal, muitas vezes a gente fala que são esses moradores de rua. Mas eu já vi vários e conheço vários moradores de rua que eles tomam banho todo dia, cara. Todo dia. Você não pode associar isso a uma situação de rua. Quem está em situação de rua? Necessariamente não. Ah, mas a incidência é razoável? É. Mas, por exemplo, nós temos pessoas ricas que têm casas e não tomam banho. É uma questão de conduta. É uma falta de asseio da pessoa.
Quando eu fui a Paris, uma primeira vez, eu fui alugar um apartamento. Um apartamento, né? Num hotel. E o cara perguntou se eu queria com banho exclusivo ou se era banho coletivo. E eu não sabia dessa diferença até então. Eu perguntei qual a diferença. A diferença é que se você tiver um quarto com um chuveiro dentro do seu dormitório, a tarifa era bem maior do que sem ter chuveiro, sem ter banheiro dentro do dormitório. E aí eu acho que eles disponibilizavam lá um chuveiro extra. Pra gente, né, serviu, é claro, com chuveiro. A gente quer tomar banho, né, dar aquela relaxada, tirar a sujeira do corpo, fazer a higiene. Mas tem cara que não agride não. Não agride a água, né? É o nosso cascãozinho de plantão. Próximo slide, nós vamos ter, eu acredito que pelo menos um asterisco a mais. Já ouviram falar de dolismo? Dolismo. Dolismo é um tipo de parafilia relacionada a bonecas. O que é isso? O cara tem prazer sexual em bonecas. Não é incomum, viu? Você tem sites, principalmente lá, como chamam? Sex shops, né? Sex shops que os caras vendem bonecas. Bonecas infláveis. E aí, bicho, pelo que eu vi, tem umas bonecas aí com tecnologia, hein? Tecnologia. Então o camarada, ele tem prazer em ter relação sexual com bonecas. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha, vem aqui. Pruf. Isso aqui, ó. Pode pôr o asterisco aqui. Dolismo. Então o termo doll vem de bonecas. É a atração que o indivíduo tem por bonecas e manequins, olhando ou exibindo-as, chegando a ter relações sexuais com ela. Quer dizer, uma relação unilateral, né? Bicho, o camarada pegar um manequim numa loja de shopping, você acredita que isso acontece? E acontece. Aí, o nosso caso número 20, aqui pela numeração que eu estou colocando, é o Dom Juan. Dom Juan, eu acho que não precisa asterisco, né? Porque todo mundo vai matar. É aquele cara que se acha, né? É o sedutor. Então, Dom Juan. Dom Juan, o sedutor, o poderoso. O que seria? É aquela personalidade que se manifesta compulsivamente, é compulsivo, as conquistas amorosas, sempre de maneira ruidosa, o cara é cheio de conversa ou exibido. Não confunda com exibicionismo. Aquele é o galanteador, o conquistador. Esse cara ele tem tendência em não manter um vínculo afetivo. Para ele o que interessa é a quantidade e não a qualidade. Coisa que eu disse, que é característico da parafilia. Qualitativo, aspecto qualitativo ou quantitativo. Nesse caso interessa para ele a quantidade. Não depende da qualidade e nem de manter essas relações. Vamos a um próximo? Esse é tranquilo. Travestismo. Travestismos ocorre em indivíduos heterossexuais que se sentem impelidos a vestir-se com roupas do sexo oposto. Fato que lhe rende gratificação sexual. Camarada, cuidado, hein? Travestismo é o homem que se veste de mulher na hora do ato sexual ou a mulher que gosta de se vestir de homem quando da relação sexual. Tranquilo até aí? Não precisa asterisco, né? Agora, cuidado com essa próxima. Aparece de vez em quando, e eu vejo mais essas próximas 3 situações que eu vou colocar aqui, todos eles eu vou pôr asterisco. Por quê? São prefixos que não são muito comuns para o nosso cotidiano. E quando aparece, a tendência do candidato é errar. Vamos ver do que se trata? Urolagnia. Uro. Você vai ao urologista. Urologista.
Urologista é o cara que trata dos rins. E o que o rim produz? Urina. Então lembra de uro, é de urinar. Daí, meus queridos, o camarada ele tem prazer sexual relacionado com a urina. Consiste na excitação de ver alguém no ato da micção, ou apenas em ouvir o ruído da urina, ou ainda urinando sobre a parceira. Isso aqui ficou muito famoso, chuva dourada, né? Chafariz dourado. Por quê? Ficou muito famoso. Acho que foi 2010. Foi 2010 que o presidente Bolsonaro falou que nem conhecia, né? Gostava de ver nego se mijando um do outro na rua aí. Falou, tem cara que gosta, tá ok, do chafariz dourado, tá ok? Então lembra disso, porque a mídia caiu em cima dele. Então é o ato de ver alguém urinar, ou que o parceiro urine sobre ele, ou que ele urine sobre o parceiro. Uréter, né? Lembra aí dos rins, produção de urina. É tranquilo, né? Coprofilia. Cocofilia. Cocô? Professor, é cocô ou é copro? Então, o nome, o prefixo correto é copro. Por que eu estou fazendo essa encheção de saco aqui de cocô? Cocô, o ato de defecar. Fezes. Então, cuidado, copro é de fezes. O que acontece com as fezes? O cara ele tem a perversão em que o ato sexual se prende ao ato de defecar, ou entrar em contato com as próprias fezes. Ele tem excitação em observar o ato de defecar. Vejam que eu particularmente eu não curto nada disso aí, né? Você tá ali tendo uma relação sexual, a pessoa quer cagar em cima de você. Essa é a palavra, né? Ele quer defecar em cima de você. O outro, uro, era de mictar, né? Mijar sobre o parceiro. Aqui de fazer o cocô, copro. E agora nós temos o clisma. O que será que é o clisma? Clisma, filia, você já sabe, é afinidade. Preferência sexual pelo prazer obtido pelo indivíduo que introduz ou faz introduzir grande quantidade de água ou líquidos no reto, sob a forma de enema ou lavagem. Então, esses três aqui, a gente pode colocar asterisco. Camarada, eu não compreendo. Para mim, isso é uma perversão ou, né, um desvio, né, bem diferente do que eu estou acostumado como ato sexual, ou que me desperte interesse. Agora nós vamos a 3 tipos que também aparecem bastante em prova. Principalmente o último aqui que nós vamos ver desses 3. Tá? 25, 26 e 27. Copro. Você já sabe o que é copro, né? Copro é cocô. Coprofilia. Coprofilia. O cara gosta de ver alguém dando o barro. Soltando o quibe quente. Né? Soltando a criança. Agora nós temos um que usa o mesmo prefixo, copro, só que não é filia, é lalia. Coprolalia. O que será isso? Coprolalia. Consiste na necessidade de alguns indivíduos em proferir ou ouvir de alguém palavras obscenas a fim de excitá-las. Podem ser ditas antes ou depois do coito no intuito de alcançarem o orgasmo. Professor, o senhor falou que coprofilia era cocô. E aqui, coprolalia? Então, o cara fala merda pra você, né? Coprolalia, você esqueceu? Lembra de copro. Copro é merda. Merda. O cara é fim de merda. Coprofilia. Apareceu coprolalia, o cara tá falando merda pra você, né? Bom, eu não vou colocar aqui nenhuma frase, tá bom? Mas você já deve ter visto aí camaradas falando frases durante o ato sexual. Seria isso. Edipismo. Édipo
existe, já teve até uma novela numa emissora em que você tinha o Édipo com a Jocasta. Olha, lembrei o nome, Édipo e Jocasta. Acho que isso vem da mitologia grega, que é o filho ter relações sexuais com a mãe. Lá na novela a gente tinha essa situação. Então é a tendência do incesto. É um impulso do ato sexual com parentes próximos. Então para Édipo, você tinha o Édipo com a Jocasta. Era a mãe e o Édipo era o filho. A gente chama aqui no Brasil normalmente, ou é muito comum chamar de incesto. Incesto. Agora, bestialismo. Bestialismo vem... Gwen, assistiu A Bela e a Fera? Já assistiu A Bela e a Fera? Um desenho assim que eu acho fantástico. Já assisti ao desenho algumas vezes e fui 2 vezes à Disney, não perco a representação, o teatro, A Bela e a Fera. Fantástico, lindíssimo, emocionante. E eles falam assim, a Bela foi aprisionada pela besta. O que era a besta? Era o animal. Besta vem de animal, relacionado ao animal. Ah, professor, é a mesma coisa que zoologia, né? Zoofilia. Zoofilia. Então é o cara que tem prazer sexual em ter relação com animais. Eita, nas roças da vida que a molecada gosta de uma ovelhinha, né? Eu já vi casos de pessoas transarem com cachorro, com cavalo, com galinha, com carneiro, com cabra. Do cachorro, pessoal, foi uma cena bem pesada. Por quê? Só para fazer uma parte aqui para vocês. O pênis do cachorro, quando ele se excita, ele cria um tipo de um anel. Um anel. Então o que aconteceu no hospital? A mulher chegou ali, o termo é esse, vou usar uma linguagem bem simples aqui, sem muito floreio. A mulher chegou engatada com o cachorro, abraçada ao cachorro. Por quê? Ela teve relação sexual com o cachorro dela, o pastor alemão. E aí, quando ele penetra a mulher e ele fica excitado, cria esse anel. E na hora que o cachorro quer sair, ele demora muito tempo para ter a perda da ereção. E aí, ele quer sair, ele quer se desgarrar. O pessoal fala assim, ah, quando tem 2 cachorros engatados, joga água gelada. E aí você imagina a mulher, por exemplo, transando com o cachorro. Então nós temos aqui o bestialismo, chamado de zoofilismo. É a satisfação sexual com animais domésticos. Olha, não só domésticos, viu? Mas eu já vi história com cavalo, com cachorro, né? Com cachorro, com galinha, na roça, com, vou colocar aqui com, como chama mesmo? Ovelha. Na roça é muito comum isso aqui, ó. Galinha, ovelha, cavalo. E aí, isso não é para você, se fala, professor, para mim isso não é normal. Não é normal. Beleza? Vamos prosseguir. Onanismo. Onanismo. Aqui é o caso da masturbação. Onanismo é a masturbação. Nós vimos uma situação em que o cara ele tem prazer sexual em ver a mulher, ou pensar na mulher, ou no parceiro dele. Mas ele não se masturbava. Aqui sim, é a masturbação. Ele próprio, né, é a sua automasturbação. Sua automasturbação. Por que eu estou chamando a atenção do automasturbação? Porque pode um casal, alguém, por exemplo, dá um exemplo aí da mulher masturbando o homem. Isto não é automasturbação. Onanismo, sim. Então é um impulso obsessivo, a excitação dos órgãos sexuais e é comum na puberdade. É a masturbação, atribuindo o nome de Onan ao personagem bíblico que nada tinha a ver com masturbação.
Então eu não entendi porque eles pegaram o nome do personagem e puseram aqui como um tipo de parafilia. Vampirismo. Vampiro, você tem que lembrar de uma palavra. Sangue. Sangue. Satisfação erótica quando na presença de certa quantidade de sangue, ou algumas vezes obtida através de mordeduras na região do pescoço. Professor, mas pode ser aquela situação em que a mulher está menstruada? Tem cara que gosta. Tem cara que sente prazer. Eu também vou falar de outro tipo de parafilia aqui. Tem cara que fala assim pra mim: ah, eu só gosto de transar com gorda. Só com gorda. É a tendência do cara. Ele não gosta de uma pessoa que seja magra, que tenha um corpo mais ou menos dentro do padrão de beleza da moda hoje. Ele gosta de gorda mesmo. O prazer do cara é esse. É crime? Não, não é crime. Desde que seja consentido, não é crime. Então, vampirismo. Lembra de vampiro, ó. Pescoço, mordidas, sangramento. Necrofilia. Necro. Você que vai fazer aí um concurso, por exemplo, de necroscopia. Necro é morte. Né? Tem o necrólogo, necrologia, estudo da morte também, dos mortos. Né? Então o necro, o camarada, olha a situação. Ele vai, por exemplo, para um cemitério. Ele vai para um cemitério. Ele sabe que ali tem um cadáver. Ele sabe que foi recém-enterrado, inumado, sepultado. Ele tira o cadáver para manter relações sexuais. Acreditem. E aí tem um crime aqui. Tem crime. Por quê? É vilipêndio. Ele está rompendo a sepultura. É um crime. E a gente chama isso de vilipêndio. Vilipêndio de cadáver. Está previsto no Código Penal. Então aqui nós temos o vilipêndio de cadáver, que é crime. Cadáver. Isso aqui é crime. Beleza? Moçada, você imagina a situação de alguém pegar um cadáver e transar, pô. Ah, professor, mas eu tenho um amigo lá que ele fala que ele quase é isso aí, cara. Ele tem necrofilia porque a mulher dele parece até que tá morta. Ah, mas aí não é uma realidade, né? Isso aí é só uma zoeira. Agora aqui com cadáveres, certo? É crime. Porque normalmente ele vai romper a sepultura. Vou fazer um comentário com vocês. Eu estava pensando aqui se eu ia fazer ou não. Mas eu já ouvi conversas, inclusive foi comentado assim num ambiente policial, que acontece muito isso aqui, sabe onde? Nos morgues, ou seja, nos institutos médicos legais. Tem cara que transa com um cadáver, cara. Eu nunca presenciei, eu nunca ouvi alguém falar, ó, aquele fulano aí transa com cadáver. Já ouvi essa história. Eu não lembro se eu li, mas tem uma certa incidência em pessoas que trabalham. Como, por exemplo, eu já ouvi também um comentário, isso eu ouvi no exercício da profissão, em que o alcoolismo é um dos vícios de quem trabalha com necropsia, porque o ambiente é muito degradante. O ambiente é realmente muito carregado, é muito pesado, né? Eu não teria condições psicológicas de trabalhar como auxiliar de necropsia ou fazer necropsia. O cara tem que ter um controle psicológico e emocional muito grande. Então vamos a sadismo. Sádico, sadismo. É o desejo e dor com o sofrimento da pessoa amada, exercido pela crueldade do pervertido. Pode até chegar à morte. Olha o nome, ó. Algolagnia ativa. Algolagnia ativa. Ativa porque esse caso é feito por quem? Pelo pervertido. Diferente do masoquismo, ó, vamos colocar duas situações. Vamos pegar aqui duas situações típicas, vai um casal.
Eu sou sádico. Eu quero bater na minha parceira. Eu quero judiar dela. Eu quero infligir a ela sofrimento. Isso é sadismo. Diferente da masoquista que pede para apanhar. Fala, eu gosto de apanhar, me bate, me dá tapa, me xinga, né? Aí xingar cai lá na cropalgia, cropolalia. Então, compreendam essas diferenças, porque pode ser que a banca misture o conceito só para te derrubar, hein? E aqui o que a banca adora fazer é te ferrar. Então, ó, sadismo, desejo e dor com sofrimento alheio da pessoa amada. Masoquismo é a busca do prazer sexual pelo sofrimento físico ou moral próprio. Como é próprio, começa com P de passiva. Pode guardar assim, é o bizu. Então esses dois aqui, ó, muito cuidado, que eles são coisas muito parecidas. Só que esse aqui é alheio. Alheio começa com A. Portanto, é a algolagnia ativa. Alheio, ativo, passivo, próprio. Né? A própria pessoa quer sofrer, quer sentir dor, física ou moral. Agora, isso aqui é interessante, cara. Pigmalionismo. Pig, o cara gosta de estátua. Lembra o cara que gosta de quem? De boneca. Boneca, manequim. Esse cara, ele pratica ato sexual com estátuas. Ele gosta de ter relação sexual com estátuas. Quando eu estava fazendo a Cadepol, nós tivemos um caso desse, rapaz, pertinho da praça ali da Cadepol. E aí foi assim, comentário, né, que teve lá nas nossas aulas. Pedofilia. Pedo vem do médico quando leva uma criança ao pediatra. Pediatra. Pedo é criança. Aí você já fica esperto. Por quê? Pedofilia. Pedofilia. O cara é afim de pedo. O que é pedo? Criança. Criança. Perversão sexual que se manifesta pela predileção erótica por crianças, indo até atos obscenos, até a prática de atos libidinosos, denotando comportamento ou comprometimento psíquico. E aqui é crime. Aqui é crime. Então, pedofilia é crime. Pode colocar um asterisco aí para vocês. Então, vejam. Aqui a gente pode ter atos libidinosos, conjunção carnal, mas com criança. Com crianças. Homossexualismo, nós temos dois tipos, o masculino e o feminino. Então, o masculino é chamado de uranismo ou de pederastia. Antigamente existia esse crime de pederastia. Não existe mais. Os pederastas. É o homossexualismo masculino. O feminino é chamado de safismo, lesbianismo ou tribadismo. Nomes bem diferentes do nosso dia a dia. E aqui nós temos o transexualismo, transtorno de identidade sexual, também chamado de disforia sexual. E alguns chamam de síndrome, porque é um conjunto de sinais. Beleza? Moçada, eu vou trazer para vocês aqui, olha aqui, ó, algumas imagens. Então aqui nós temos o vampirismo. Aqui nós temos a suruba. Aqui nós temos, ó, aqui a gente pode até relacionar como bestialismo. Por quê? Apesar de não estar transando com animais, aqui, né, não está transando com animais, mas remetendo à figura de animais. Tá certo? E aqui nós temos o cara transando com o cadáver, a necrofilia. Se beijando, né? E esse camarada? Esse camarada beijando uma estátua dentro de um museu, cara. Então nós temos esses doidões da Silva praticando esses atos dentro de museu. Bom, eu vou encerrar aqui esse bloco
e a gente tem mais coisas sobre sexologia. Mas encerramos o assunto parafilias. Beleza?